Tem dores que não têm cura. Tem dores que não podem e não devem ser curadas. Sabem por quê? Porque elas decorrem das nossas famílias, dos nossos ancestrais, das nossas lealdades invisíveis, das heranças das nossas famílias, que agem e constroem heranças que nós temos que pagar, coisas que eu tenho chamado de lealdades invisíveis, lealdades ocultas ou inconscientes. Quer dizer, vínculos que você tem com a sua família, que constrói coisas e que a gente tem que pagar no futuro. Porque muitos dos sofrimentos que nós temos não são nossos. E são coisas que eu tenho apresentado, relacionados com as lealdades invisíveis do Dr. Ivan Borsmeninag, um professor de quem eu tive a honra de ser discípulo. E se essas dores fossem curadas, algo estaria errado, algo estaria injusto. Porque a família constrói situações, as famílias constroem situações que ela mesma tem que resolver, situações que são resolvidas através dos seus descendentes. E quando isto acontece, às vezes parece que a medicina funciona para uns e não funciona para outros. Por isto, muitas vezes, um médico, mesmo médico excelente, medicamentos, exames, recursos, resolve o problema de uma pessoa e cura, mas não resolve o problema de outra pessoa que não se cura, não funciona para ela. Sabe por quê? Porque ela não é digna merecedora dos resultados da medicina, da terapia. Ela tem que passar por aquilo que ela está passando. Então, não depende apenas do médico, da medicina, do terapeuta. Os resultados dependem também do fato do paciente, da pessoa que sofre, ser ou não digna merecedora da sua cura, daquele benefício. Não é? E tem um ingrediente nisto, que é o ingrediente da fé. Muitas vezes, o que faz o médico ou a terapia funcionar é a fé do seu paciente. E é curioso, porque a fé, então, passa a ser uma ferramenta de cura, uma ferramenta para a salvação. A fé tem um efeito salvador. A fé funciona como uma ferramenta
potencializadora dos efeitos e dos resultados da cura. E eu estou lhe dizendo isto porque eu preciso lhe dizer que a cura, o que faz a medicina funcionar ou não funcionar, é o grau de fé que a pessoa tem. Porém, a fé, ela não é algo que a gente possa desenvolver. Não há como fazer um curso para se ter mais ou menos fé. Ela não é treinável. E a pessoa, ela nasce com a fé, com a quantidade de fé que ela precisa para sofrer mais ou para sofrer menos. Quem tem mais fé sofre menos. Quem tem mais fé sofre menos. Ok? Quem tem menos fé sofre mais. E novamente, quem tem menos fé são aqueles que precisam sofrer mais. Então, ele tem menos fé exatamente para que ele sofra, padeça mais. Ok? E a fé não pode, como eu disse, ela não pode ser treinada, não pode ser desenvolvida, né? Não adianta a gente fazer força para desenvolver a fé. A pessoa nasce com mais fé, ela sofre menos. E nasce com menos fé, sofre mais. E é curioso, está sendo feito pesquisas, grandes pesquisas, aí pelo mundo afora. E recentemente, percebemos que muitas vezes, países muito desenvolvidos, Japão, Alemanha, países nórdicos, têm uma tecnologia desenvolvida, são muito inteligentes, mas como eles não têm fé, o número de suicídio é cada vez maior. Porque são muito inteligentes, têm muita tecnologia, mas não têm razão para viver, para usar essa tecnologia. Não tem esperança. E normalmente as pessoas que tentam suicídio são pessoas que têm muito pouca fé, ou fé nenhuma. Uma das coisas que leva ao suicídio é a falta de fé. Como disse, volto a dizer, a fé então tem um efeito salvador, tem um efeito de cura. E isto, eu estou falando disso porque a questão da fé relacionada com a cura é estudada por uma ciência chamada placebo, né? Efeitos placebos. Eu fiz a tradução de um livro chamado Placeboterapia na década de 80 e vivo estudando essa questão, a questão dos efeitos placebo, das relações de placebo. E o que é placebo? Placebo é a capacidade que a fé daquele que acredita fazer com que um medicamento funcione mais ou menos. Isso também na relação médico-paciente, terapeuta-paciente. Então, quando o médico ou o terapeuta é muito bom, o remédio que ele dá tem melhores efeitos.
o fato de ele recomendar um medicamento, dar um medicamento, faz com que o medicamento funcione, porque o paciente, por acreditar naquele médico, bastante nele, ele ser confiável, faz com que aquilo que ele indica, as indicações, as sugestões, as intervenções dele, funcionem. Então, a capacidade que uma pessoa tem de ter fé faz com que ela acredite mais ou menos nos resultados, por exemplo, de um medicamento, e faz com que ela sofra menos porque ela constrói os resultados. Uma aguinha benta pode curar uma pessoa que tem muita fé, né? Ao passo que uma pessoa que não tem fé não é curada. Ela não é curada, ela não recebe o benefício da cura. Então, quando o médico é muito bom, ele faz com que o remédio que ele dá cure. Quando o médico é ruim, quando ele não é acreditado, essa descrença que ele gera faz com que o medicamento, as técnicas, os procedimentos não funcionem. Nas terapias também, né? Faz com que o efeito das intervenções que ele faça não funcione. Por isso que os profissionais precisam tomar cuidado com a sua apresentação e com a sua ética, tomar cuidado, não pode se expor muito, não é? E quando o profissional é ruim, ele intervém e faz às vezes com que um remédio que é muito bom normalmente não funcione. E não funcione, e isso chama efeito nocebo, quer dizer, ele acaba destruindo os efeitos que um remédio poderia ter. As intervenções erradas de médicos que não funcionam bem são chamadas de doenças iatrogênicas, que são algumas doenças que são criadas pelos médicos que não trabalham direito, pelos terapeutas que não trabalham direito. Uma técnica, um medicamento, então, excelente, quimicamente excelente, pode não funcionar porque o médico não é bom. Mas isso depende também do cliente, porque se ele for digno, merecedor da cura, então ele tem mais fé. E o fato dele ter mais fé faz com que o efeito placebo exista. E a fé dele faz com que os medicamentos funcionem, se ele for digno merecedor. Se ele não for digno merecedor da cura, nada funciona, nada mesmo. E é bom que não funcione, porque se ele não é digno merecedor da cura, ele tem que passar por este sofrimento, porque senão algo seria errado, seria injusto, né? Eu tenho que tomar muito cuidado com a minha apresentação. O médico, o psicólogo, o psiquiatra, né? Muito cuidado. Quanto mais acreditado ele for, mais bem-sucedido ele é, porque os resultados são muito melhores, né? Isso em relação ao médico. Em relação ao paciente, e isso é quase que uma recomendação, ele precisa ter consciência de que muito do que ele padece, às vezes, padece porque ele não é digno merecedor da cura, porque se ele fosse, qualquer coisinha funcionaria. Os cristãos, aqueles que estão acostumados com a Bíblia, sabem, por exemplo, daquilo que aconteceu com aquele cego
na beira do mar da Galileia, né? Que estava andando atrás de Jesus, querendo que Jesus fizesse um milagre e curasse ele. E Jesus cospe no chão, pega um pouco de areia, passa nos olhos do cego e ele começa a enxergar. Esse é uma coisa que tem aí uma dupla função, né? Porque Jesus ele tinha poder, mas tem também o efeito placebo. E Jesus tanto sabia disso que ele diz para o cego assim: vai embora, que foi a sua fé que te curou, não foi eu não, né? Mais ou menos dizendo isso. É a sua fé que te curou, tá? Então nós precisamos, por fim, de reconhecer, isso é um último recurso que funciona, que pode construir a cura e construir um bom resultado. O reconhecimento de que somos dignos merecedores e abraçarmos o sofrimento, a nossa cruz, as nossas dores inevitáveis, né? E abraçar com humildade este sofrimento nos ajuda a nos curarmos, né? Isso que o Dr. Frankl chamava de intenção paradoxal, quer dizer, abraçar o sofrimento voluntariamente faz com que o sofrimento funcione. É uma técnica de cura da logoterapia. Quanto mais disposto, então, a pessoa está em abraçar com humildade o seu sofrimento, os sofrimentos inevitáveis, melhor é o seu resultado de cura. Se ele for digno merecedor e abraçar o sofrimento e encontrar um médico ou um terapeuta crível, bem acreditado, esse é o resultado melhor possível de uma boa terapia, né? Então, a fé melhora o efeito placebo. E isto é fantástico. Isto é a solução, né? Eu acho que, então, era isto por hoje. Meu nome é José Carlos Vitor Gomes, eu sou um psicoterapeuta teimoso, que vive trabalhando desde a década de 80, 1980, tentando aprender cada vez mais para ajudar as pessoas. Às vezes eu consigo, às vezes eu não consigo tanto, porque a pessoa também que me procura me ajuda a construir esse resultado. Quem quiser mais informação a respeito do meu trabalho, me indicar pessoas ou me procurar, tem informações minhas lá no site do psicólogo. Muito obrigado.